Meu irmão, a paz do Senhor, pela grande misericórdia de Deus, estou aqui fazendo mais uma gravação para preparação e alimentação espiritual para as ovelhas do Senhor. Quero mandar uma saudação especial para os irmãos que ouvem e gostam de ouvir e acompanhar meus ensinamentos, minhas mensagens no nosso canal. Muito obrigado pela atenção e a consideração. Deus abençoe cada um de vocês. Deus recompense com bênção do céu. O tema da nossa mensagem de hoje é a continuação da série de estudos de mensagens que eu estou lançando. É a terceira parte. O dever do pastor à luz das Escrituras Sagradas. Eu sei que é um assunto que não agrada a muitos irmãos. Até mesmo aos pastores, muitos não se agradam. Mas não importa. O que importa é eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Deus está mandando e ordenando eu lançar essa série de estudos, de ensinamento, de mensagem sobre o dever do pastor à luz das Escrituras Sagradas, e eu estou fazendo. Graças a Deus, estou fazendo. Estou aqui para obedecer ao Senhor. E para você que é membro, ou melhor, que ainda não é pastor, seja um presbítero, um diácono, obreiro, membros, é bom estar a par dessa mensagem, porque você fica ciente do que a Bíblia exige e manda os pastores fazerem. E você fica ciente o dever que o seu pastor tem para com você e para com todos os membros da igreja que você faz parte. Hoje não tem mais nada escondido, agora está tudo revelado. Através do avanço da tecnologia que Deus tem dado ao homem. Graças a Deus por isso. Para a nossa meditação, Ezequiel 34:2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? E como os pastores não estão apacentando as ovelhas? Interessante. Repito o que eu já falei no vídeo passado. Na primeira parte dessa mensagem, na segunda parte, e agora vou repetir. Não me dirijo a pastoras, porque Deus não colocou pastora na sua igreja. Isso é arranjadinho de homens, é arranjadinho de pastor, por amizade, consideração e etc. Mas biblicamente não existe. 110 vezes a Bíblia fala sobre pastores, 110 vezes. Você não encontra nenhuma vez ela mandando mulher ser consagrada. Você não encontra nenhuma mulher como pastora da igreja. E por que eu vou consagrar? Por que eu consagro? Porque eu sou desobediente ao Senhor. Eu sou desobediente. O pastor que consagra a mulher ao ministério é porque é desobediente a Deus e a sua palavra. Viu, meu pastor? Desobediente. Aleluia. Vamos para o primeiro item. Santificação. Pastor deve santificar a igreja. Levar a igreja à santificação.
É o dever de cada pastor, é levar o povo de Deus a entrar na santificação. É santificar o rebanho. Em Josué 7:13, Deus disse a Josué: santifica o povo, por causa do pecado de Acã. Santifica o povo, porque Deus queria revelar onde estava localizado o pecado. Mas o povo tinha que entrar na santificação. Deus quer abençoar eu e você, mas precisamos ser santos, entrar no caminho da santificação. Deus quer abençoar a sua igreja, mas ela precisa entrar no caminho da santificação. E quem coloca e deve colocar a igreja no caminho da santificação sou eu, que o pastor, e você. Deus não vai sair do céu e colocar a igreja em santificação, não. Tem pastor para isso. Ele colocou pastor e foi para isso. Santificar o rebanho. Aleluia. Mas para o pastor santificar o rebanho, precisa, primeiramente, ele ser santificado. Você é um pastor. Se você for um pastor, está me ouvindo, você é um homem santificado? Se for santificado, bota a igreja à santificação. Leva a igreja à santificação. João 17:17, vamos ler. Veja como é que diz. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por meio da palavra de Deus que o pastor coloca a igreja à santificação. O lema principal é a palavra. A base principal é a palavra. Depois da palavra vem jejum, vem oração, e etc, etc. Mas primeiramente a palavra. Não existindo a palavra, não existe nada. Se não existir a palavra de Deus, não existe igreja. Primeiro é a palavra. A palavra é tudo. É a base principal da igreja, é a palavra. O pastor deve entregar a palavra de santificação à igreja. Mensagem de santificação. No Testamento, a Bíblia está repleta de mensagem de santificação. O escritor dos Hebreus chega até a dizer que sem a santificação, ninguém será levado ao céu. O pastor deve ser um homem santificador do rebanho. Aleluia. E para santificar, tem que entregar a palavra de santificação. A palavra. Segundo, não podemos demorar nos itens, porque o tempo é pouco que nós temos para a mensagem. É 30 e poucos minutos. Nós temos muitas coisas, graças a Deus, mas não dá para nós estender, dado o tempo que é resumido. Segundo, compadecedor. Pastor deve ser um homem compadecedor. Compassivo. Cheio de compaixão pelas almas. E com especialidade pelo rebanho, sobre o qual o Senhor colocou para ele cuidar. Compadecedor. Quando Jesus encontrou-se com o enterro do filho da viúva de Naim, a mãe vinha chorando e ele disse: mulher, não chore mais. A Bíblia diz que ele, movido de compaixão, teve compaixão dela. E disse: mulher, não chore mais. Para poder dizer mulher, não chore mais, primeiro ele se compadeceu dela. Jesus deixou exemplo para eu que sou pastor, você que é pastor,
trabalhar dignamente de acordo com a sua palavra. Ele deixou todo o exemplo. E em João 13,15 está escrito, ele disse, assim como eu vos fiz, façai vós também. Ele deixou o exemplo por tudo completo. Eu faço errado se eu quiser. Mas a maioria dos pastores de hoje estão dirigindo a igreja a seu modo. Encostam a Bíblia para um lado e vai dirigir a igreja ao seu modo, de acordo com o estatuto da sua igreja. Agora quem manda é o estatuto, não é mais a Bíblia. Meu filho, Deus deixou a Bíblia, a sua palavra, para dirigir a igreja. Não foi o estatuto, não. Mas a maioria das igrejas, a maioria dos pastores, dirige a igreja de acordo com o estatuto da mesma. É por isso que essa igreja está na situação que está. Porque eu, como pastor, a maioria dos pastores não estão dirigindo a igreja de acordo com a palavra do Senhor. Em Mateus 9:36, está escrito, vou ler, Mateus 9:36, escute lá, viu? É Bíblia. É por meio da Bíblia que Deus deixou para os pastores dirigir a sua igreja. Não é por meio de estatuto, não. Nove 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus, quando viu a grande multidão, sentiu compaixão por elas. Jesus foi compadecedor. Ali foi o mestre, a base, o exemplo principal para eu e você que é pastor dirigir a sua igreja. Se compadecer do irmão da igreja. Você se compadece do irmão pobrezinho na igreja? Que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que calçar, não pode, está doente, não pode ir ao médico, não pode comprar um remédio. Você tem compaixão dele, sente na alma. Não tem o que comer, você dá uma feira básica, sente, tem compaixão dele. Aleluia. Conheço o irmão que ele estava sofrendo, ele com a família, não tinha o que comer no outro dia. Ligou para o seu pastor e disse, pastor, eu não tenho o que comer com a minha família amanhã, pastor. O que é que o senhor faz por mim? Quantas palavras? Mas o sentido foi esse. Se vire. Mas foi quantas palavras? Se vire. O irmão só comeu no outro dia com sua família porque Deus cuida. Deus se compadeceu dele. Graças a Deus que a igreja tem um dono. O dono da igreja não é os pastores, não. Muitos querem ser dono da igreja. Se coloca como dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. O dono da igreja se compadeceu dele e alimentou. Cadê a compaixão? Conheço outro irmão que foi o pastor da igreja. Tudo conhecido meu. Conheci muito. E disse, pastor, eu sou um profissional, me desempreguei, me empresta aí com o dinheiro da igreja aí. Aí tanto para eu comprar minhas ferramentazinhas para ir trabalhar na minha profissão. Eu estou com esse dinheiro aqui para receber, não recebi ainda, para mês, daqui a 30 dias eu recebo, aí eu pago. Diz, não,
Dia da igreja não. Ele foi um pecador, o pecador roubou. Disse, diga quanto você quer. Diga, meu filho. Um pecador. O pecador veio que arrumou. E Simão era casado. É isso aí. Mas a Bíblia manda os pastores, eu e outros pastores, ser compadecedor das ovelhas. Ajudar. Ajudar, não com o dinheiro do bolso da gente, mas às vezes é com o dinheiro até do bolso da gente. Mas ajudar, certo mesmo, é com o dinheiro da igreja, o tesouro, é para isso. Aleluia. Terceiro, ser um atalaia. Ezequiel 3, 16, 17. Deus manda eu e os outros pastores ser atalaia. Atalaia da igreja. Ezequiel 3, 16, 17. Atalaia. Assim como nos quartéis tem os atalaia, antigamente do reinado dos antigos, em cima do muro tinha os atalaia. Dia e noite. Para que o rei não fosse invadido de surpresa por invasores inimigos. Tá lá em cima, vendo? De longe. E conhecia se era pessoa de bem ou de má. Pastor é um atalaia que Deus colocou na sua igreja. Qual é a função, as funções do atalaia? Ouvir, ver e falar. Pastor deve ouvir bem, ver bem e falar, anunciar. Você está olhando bem, meu pastor, para a Cidade dos Tempos? Você está observando a Cidade dos Tempos? Você está olhando bem para Figueira, Israel? E está anunciando à igreja que o tempo findou? A igreja está sendo tirada da terra a qualquer hora? Os sinais se cumpriram? Você está anunciando? Você está vendo, ouvindo, vendo e anunciando a igreja? É o seu dever, é o meu dever, é o nosso dever. Aleluia. Trabalho de pastor é profundo, é pesado. Não só é cantar e pregar, não. Fazer o povo rodopiar num pé só, falar em línguas estranhas. Pastor é para dar a palavra pura à igreja, ensinamento à igreja. Alimentar a igreja, preparar a igreja para o arrebatamento, ensinar a igreja, santificar a igreja. Aleluia. Tá, meu pastor, o dever da gente é ouvir, que é o trabalho do atalaia, ver e anunciar. Repito, está olhando bem e vendo a figueira, a nação de Israel, tudo sinais cumpridos em Israel? Ou está de olhos fechados, esperando, dizendo, pensando que Jesus vai voltar daqui a 100 anos? Toda promessa tem seu cumprimento. E a promessa da vinda de Jesus já faz 2000 anos. Está se cumprir agora a qualquer hora. Quem se descuidar, fica. Está vendo, pastor? Está anunciando a igreja? Que Jesus está voltando? Que a igreja precisa estar preparada para o arrebatamento? Ou está com os olhos fechados?
Pastor é para ser um homem moderado. 1 Timóteo 3, 2 a 3. Moderado. Ser prudente. Tem muito cuidado. Primeiro Timóteo 3, 2 a 3. Quinto, pastor é para ser um bom líder. Um bom líder espiritual. Não é um bom líder profissional, não. Um bom líder espiritual. Tem diferença de um líder profissional. Aleluia. Efésios 4:12. Vamos ler. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É o que Paulo exigindo aqui dos pastores. Edificar o corpo. Ser um homem edificador. Preparar a igreja, preparar o rebanho. Ter uma boa liderança na igreja. Não exercer o trabalho de chefia da igreja. Como muitos por aí se manifestam como chefe da igreja. Mas Deus não colocou chefe em igreja nenhuma. Deus colocou pastor. Não foi chefe. Pastor significa pessoas que cuida, cuidador. Servo. Não foi um chefe, servo. É servir o rebanho do Senhor. Pergunta a você que é pastor. Tu és um servo de Deus na igreja? Ou um chefe? Deus colocou servo para servir o rebanho. Aleluia. Não foi um ditador. Pastor é para cuidar, para servir o rebanho, alimentar o rebanho, cuidar do rebanho. Sair atrás das ovelhas perdidas. Sair atrás das ovelhinhas fracas. Isso é o trabalho de pastor. Quem diz é a Bíblia. E o que ela diz, eu digo. Quando eu estava no interior, trabalhando no interior, saí de casa de manhã, eu e a minha rainha,
que hoje já está com o Senhor. Chegava de 11 casa, tomava um banho, almoçava, descansava, 2 horas da tarde saía novamente, chegava às 5 horas da tarde. Se preparar para a igreja, para o culto. Visitando os desviados, convidando os desviados para a igreja e visitando as ovelhinhas fracas. Trabalhei no interior de Pernambuco, aqui de Pernambuco, em 3 igrejas. Inajá, Sertânia e Pesqueira. Desafio qualquer um de vocês procurar saber o meu trabalho. Nessas 3 igrejas, como foi que eu trabalhei. Desafio. Falar e mandar fazer os outros trabalhar é fácil. Agora, viver o que fala, eu quero ver. Temos que viver o que nós falamos. Estou com 40 anos de pastorado. Aqui em Pernambuco, trabalhei em 3 igrejas. No Amazonas, trabalhei em 5 e fundei 3. Mas eu considero como nada para Deus, não fiz nada. Mas sempre me esforcei para trabalhar para o Senhor de acordo com a sua palavra. Aleluia. Pastor é para ser um homem consolador. 2 Coríntios 1:4. 2 Coríntios 1:4. Pastor é para ser um homem consolador. A ovelhinha está triste. Você chega lá, dá uma palavra de consolação a ela. Senta ao lado daquela ovelha, dá um ensinamento de consolação, de ajuda, faz uma oração por ela, chora com ela. E quando o pastor sai da casa daquela ovelha, ela fica outra ovelha. Tá fraquinha, fica forte. Estava chorando, fica rindo. Foi assim que eu exerci meu ministério no interior, por onde trabalhei, e aqui mesmo no Ibura, no Recife, eu faço isso. É o dever do pastor. Pastor que não tem tempo para visitar o rebanho, as ovelhinhas fracas, que pastor é esse? Você não ganha da igreja? A igreja não lhe alimenta? A igreja não cuida de você e da sua família? E por que você não cuida do rebanho do Senhor? Das ovelhinhas, com especialidade daquela ovelhinha mais fraca que precisa da ajuda do pastor, da visita do pastor, do consolo do pastor. Por conta disso aí, de pastor não tomar conta do rebanho do Senhor como Deus quer, temos por aí sofrendo, morrendo canceroso, comido de câncer e outras doenças perigosas. Porque não está vivendo, fazendo o trabalho de Deus como Deus manda. Deus quer que eu e você dirijamos a igreja dele por aqui, olha. Não é por estatuto, não. É por aqui, olha. Aleluia. Pastor deve ser um homem abastecedor espiritual. Efésios 4, 11 a 12. Abastecedor espiritual. Abastecer as ovelhinhas de Deus com pão espiritual. A igreja está com fome da palavra? Você entrega a palavra.
Esqueça aquele pensamento que se tornou moda nas igrejas pentecostais, de dizer que venha para a igreja para sentir a presença do Senhor. A presença do Senhor, o cristão sente em qualquer lugar que estiver, desde que se ligue com o céu. A reunião da igreja é para o pastor preparar o rebanho para o céu, adestrar o rebanho, prepará-lo, ensiná-lo, orientá-los, aconselhá-los. É nas reuniões que Deus, através da mensagem que o pastor dá com a palavra do Senhor, prepara o rebanho para o céu, para o arrebatamento da igreja. A reunião na igreja é para isso. Aleluia. Paulo diz em suas cartas que a reunião é para se falar a palavra, louvar o Senhor. Outros contam visões, outros contam sonhos. E etc. A reunião evangélica é para essas coisas. Não só é para sentir a presença do Senhor. Aleluia. Pastor é para ser um homem prudente. Prudente. Não deve fazer visita sozinho. Estava na igreja semana e uma irmã, eu conversando com a irmã, eu disse: cadê o esposo? Está melhor? Ela disse: tá, pastor, está melhorzinho, coisa pouca. Quando o senhor vai lá visitá-lo? Eu digo: minha irmã, está difícil eu ir visitar, tanto ele como outros, porque não dispõe de um irmão em tempo para me acompanhar. Segundo, a minha companheira, que era a minha pessoa que me acompanhava na visitação, que é o dever, que é a esposa do pastor, Deus guardou. Estou numa situação difícil para fazer, exercer o meu ministério de visitação. Mas fico orando que eu vou chegar lá. Não sei como, mas Deus vai me levar lá. O pastor não deve fazer visita sozinho. Com a especialidade com a sua esposa. Cuidado, pastor. Cuidado. Muitos pastores, muitos, têm entrado em uma casa fazer visita sozinho e quando sai não é pastor. É um pastor desviado. Tenha cuidado. Seja prudente. E ainda que não aconteça isso, mas para evitar da dona da casa, a irmãzinha que não merece ser falada pelo povo. Que o pastor entrou na casa dela, o marido não estava em casa, entrou sozinho. Ainda que nada aconteça, mas a língua do povo e os olhos do povo é terrível para caluniar. E a coitadinha da ovelha poderá sofrer vergonha injustas. Tenha cuidado, por causa da imprudência do pastor. Mateus 10,16. Quando Jesus mandou os 12, de 2 em 2, diz: seja prudente como a serpente. É a ordem. 9. Pastor é para ser um homem sofredor. Aí você diz: meu pastor, eu tenho que ser doente? Não é isso aí. Sofrer pelo rebanho. Viu? Pastor não é para fazer o rebanho sofrer, não. Fazer a ovelha sofrer, gemer, clamar. E de madrugada ela está nos pés do Senhor: Senhor, tira esse pastor.
olha o que ele fez comigo, manda outro que tem amor para com a gente. Não é para isso não. Pastor é para sofrer pelas ovelhas e não fazer as ovelhas sofrer por ele, por conta dele. Pastor é para gemer de madrugada pelas ovelhinhas, por errada que seja, por mais fraca que seja. O pastor deve gemer, chorar, clamar, orar. Por amor à ovelha. Pastor é para isso, sofrer pelo rebanho. Sofrer pelo rebanho. Você tem feito a ovelha sofrer? Ou você tem sofrido por amor às ovelhas do Senhor? Tenha cuidado. Conheci um pastor que doente, eu conheci muito, doente, de cima de uma cama, o câncer devorando ele. Chegava a irmã, ia visitar, chegava lá e dizia: tá aí pagando o que fizeste com meu marido e com meu filho. Estão no mundo por causa de tu, pastor. E ia embora. Vendo a situação? Era a compaixão que as ovelhas tinham do seu pastor, era essa. Deus me guarde um momento desse, Deus te guarde. Vamos ser pastor de verdade. Chorar e sofrer por amor à ovelha e não fazê-la sofrer. Essa mensagem continua no próximo vídeo. Se a igreja ainda estiver na terra. Que Jesus está voltando a qualquer hora. Amém.